Shalom, pessoal. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 5, está escrito: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Que lindo esta passagem! Que momento difícil para a igreja primitiva, porque os cristãos eles estavam sendo perseguidos e mortos. Tiago já tinha sido morto à espada e Pedro seria o próximo. Quando Herodes mandou matar Tiago à espada e viu que isso agradou o povo, ele então prendeu Pedro. No dia seguinte, Pedro ia ser entregue para ser morto. Então, Pedro, veja só, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muitas vezes a nossa fé é desafiada. O nosso amor ao nosso Senhor é desafiado. Muitas pessoas não entendem o que é ser cristão. Muitas pessoas até começam a nos perseguir, porque elas não entendem que o Senhor Jesus, Ele é o Salvador, que Ele é o Messias prometido. Não conseguem entender isso. E também, às vezes, nos vê como uns religiosos, mas ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ser seguidor de Jesus. Nós seguimos os mandamentos de Jesus, nós procuramos, nos esforçamos para ser parecidos com Ele. Ele é o nosso Senhor porque Ele morreu, mas ressuscitou. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ele é o Messias prometido. Então, até hoje, há sim perseguições a cristão. Mas aquele que aceitou Jesus de fato e de verdade, em que Jesus é Senhor da sua vida, nada nos separa do amor de Cristo. E assim, veja, o cristianismo ele viveu há mais de 2000 anos, aí está o cristianismo, desde que Jesus veio a este mundo e chamou seus discípulos. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas. Mas os 11 foram fiéis. Somente João morreu de velhice. O resto sacrificou a sua vida por amor a Jesus. Preferiu a morte do que negar o Senhor Jesus. Entre eles está aqui Pedro. Pedro preferiu estar preso. Ele sabia que ele ia morrer, mas o justo viverá pela fé. Mas a paz que excede todo entendimento estava ali com Pedro, que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, uma paz que excede todo entendimento. E veja, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia como Tiago tinha sido morto. Tinha todos os motivos para negar, não é? Para dizer, não, eu não sou mais cristão, mas como? Um dia Pedro disse a Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos?
depois que nós aceitamos a Jesus, que nós desfrutamos do amor dele, da comunhão com o Pai, através de Jesus, não tem mais como ter uma vida sem Jesus. Vida sem Jesus não é vida. A verdadeira vida é com Jesus. É tendo o Senhor como nosso Senhor, Jesus como nosso condutor, como nosso mestre. Então não tem como voltar atrás. Não é possível para nós. O que é a nossa vida física em relação a tudo que o Senhor representa para nós? Não há vida sem Jesus. A verdadeira vida só tem aquele que tem Jesus. Porque vai além das aparências, vai além das circunstâncias, vai além deste momento que vivemos. É algo que nos liga com Deus. E Deus é bom. E é muito bom ter Deus na nossa vida. Então, veja, na noite anterior em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia. Ele dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinela junto à porta que guardava a prisão. Veja só, e ele estava dormindo. Por quê? Se vivemos, para ele vivemos. Se morremos, para ele morremos. Nós somos do Senhor. Então, nada não pode nos separar do amor de Deus. E isso que Pedro vivia. E isso que muitas pessoas não entendem no cristão. Então, ele ali preso. Quando o anjo do Senhor tocou no lado de Pedro e despertou, levante-se depressa, então as correntes caíram da mão. Veja, coloque o cinto. O anjo foi falando para ele o que ele devia fazer e Pedro pensando que era uma visão. Mas não, o anjo estava ali com Pedro. O Senhor Deus enviou um anjo para que Pedro fosse livre da prisão, porque não era hora de Pedro morrer. Tiago já tinha terminado a sua jornada na terra, já foi lá recebido, lá pelo Senhor, está lá no paraíso esperando o arrebatamento. Mas Pedro ainda tinha algo, através de Pedro, para que nossa fé fosse renovada, para que nós vejamos que a oração pode muito em seus efeitos. A igreja orava por Pedro, a igreja clamava por Pedro, e o Senhor enviou um anjo e veja só o que aconteceu. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, eles passaram pela sentinela, pelos guardas, e os guardas não viu. A porta foi aberta da prisão automaticamente. Quando Pedro já estava na rua e salvo, o anjo desapareceu. Aí Pedro viu que era verdade. Pedro foi para casa, onde ele sabia que a igreja estava reunida orando. Estavam orando pela libertação de Pedro. E veja, aquela menina viu alguém bater, ouviu, conheceu a voz de Pedro, mas a alegria era tanta, porque era impossível Pedro ser solto. Era impossível, Herodes estava matando os cristãos para agradar o povo. E veja que, então, eles foram e viram que Pedro estava vivo. Pedro estava vivo, estava seguro, por causa que a igreja orava. Olha o poder que há na oração. Sabe qual é o poder da oração? Porque a oração, ela toca o coração de Deus. Porque a oração, diz a palavra do Senhor, que um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. Então, na sua vida, viva uma vida de oração. Não importa a circunstância. Por que Pedro dormia? Porque a vida dele estava escondida em Jesus. Tinha uma igreja que orava por ele. Então a paz que excedia todo o entendimento estava sobre Pedro. Pedro estava guardado pela oração. Então, às vezes você está passando um momento difícil e acha que está sozinho? Não. O Senhor levanta pessoas para orar por você. Pessoas que nem lhe conhecem. Sabe, o Senhor toca no coração para orar por você. Então, confia nesse Deus que faz milagres. Ore com o coração quebrantado e contrito, com o coração agradecido, reconhecendo que tudo que Deus faz é para o bem. E peça ao Senhor socorro, porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Fica firme e ser fiel. Confia no teu Deus e ore, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. Olha o que a oração daquela igreja fez. Moveu o coração de Deus. O anjo foi lá libertar Pedro de uma prisão, que é a prisão romana, ninguém saía de lá não. Só se eles quisessem. Mas ninguém pode contra o nosso Deus. O Senhor é Deus de maravilhas. Fica firme com o Senhor, ore,
Confie que Deus está trabalhando a seu favor. Amém? Deus está no controle de tudo. Shalom. Um dia de oração para você.